Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 9, semana 3. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o texto lírico e as figuras de linguagem. Vamos na leitura inicial? Prezado ou prezada estudante, nesta semana você vai se aprofundar em alguns aspectos do texto lírico, como o uso das palavras com sentido conotativo e os recursos musicais, sonoridade e o ritmo das palavras. Nós vamos lembrar que o sentido conotativo é aquele sentido figurado, aquele que nós só imaginamos. E o sentido denotativo é o sentido real, é o que nós vemos nas notícias, por exemplo. Breve apresentação. Faça um resumo a partir deste quadro. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados. Então, a primeira figura que nós temos aqui é a comparação, que é a linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de algumas semelhanças existentes entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso. Nós podemos ter aqui as seguintes palavras que aí dão dicas para, então, classificar como comparação. Então, o como, o tal, o qual, semelhante a, que, o nem e etc. Como exemplo, nós temos aqui, seus olhos são como jabuticabas. Percebemos o uso do como, ok? Continuando, nós temos a metáfora. A metáfora consiste no emprego de uma palavra com um sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos. O que isso quer dizer? É uma comparação escondida. Podemos perceber a partir da seguinte frase: a vida é uma nuvem que voa. No caso, utilizamos o verbo ser conjugado para indicar essa ideia. Então, essa afirmação é uma metáfora. Se tivéssemos o como, teríamos uma comparação. Como assim? A vida é como uma nuvem que voa. Antítese é o emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Temos o seguinte exemplo: toda guerra finaliza onde devia ter começado, a paz. Então, nós temos duas palavras que têm o sentido oposto. Então, guerra e paz. A aliteração é a repetição constante de um mesmo fonema consonantal. Então, encontramos principalmente em músicas e também poemas. Como exemplo, nós lembramos: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, nós estamos percebendo a repetição da letra R. Por último, nós temos a assonância, que é a repetição constante de um mesmo fonema vocálico. Como exemplo, nós temos uma música de Lenine, que fala o seguinte: meu amor, o que você faria se só lhe restasse esse dia? Perceba que nós temos a ideia das vogais aí, quer dizer, os sons vocálicos em faria e dia. Temos depois aqui, para saber mais, consulte o site Educa Mais Brasil. Vamos conferir? Como você está percebendo, temos aqui uma revisão do que é denotação e conotação, as classificações das figuras de linguagem,
Temos todas elas aqui, você pode fazer um resumo no seu caderno, você vai utilizar muito essa matéria no ensino médio, porque dentro de literatura, né, da disciplina de literatura, falamos muito sobre isso, ó, por meio do estudo de poemas e também a partir, né, dos gêneros aí que você irá estudar no primeiro ano. Voltando no nosso material, temos as atividades. Você vai ler a letra da canção do rapper, repórter e produtor musical brasileiro Emicida. Nela vamos observar que há a enumeração dos aspectos da mulher amada. Vamos fazer a leitura, depois eu vou lhe mostrar um trecho da música para que você conheça aí esse som, tá? Desse rapper. Então vamos lá. Eu gosto dela, Emicida. Bem leonina, menina, mandona. Linda, sabe da sina, mina valentona. Fina, cheia de razão, rainha, foliona. Ela descortina o novo e bota fim na zona. Teu olhar ilumina, abomina o cafona. Amazona e bailarina, toda bonitona. Ela é purpurina, skinny e pactona. 9 da matina, um café na poltrona. Dona da rotina, mamãe corridona. Defina efeito sanfona, se acha esquisitona. Cafeína, maracujina, moça respondona. Feiona, em dia ruim, mas sempre beladona. Maestrina, luar e popstar, Madonna. Sou fina dança, opina, sorri e faz carona. Quer ser minha pequenina e pro mundo grandona. Meu negócio da China, caipira, brigona. Eu gosto tanto dela a ponto de querer tá perto. Pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Grita igual buzina, em dia nervosona. Santa, sem batina, ganha tranquilona. Hipnotiza a retina, flash, figurona. Estrela maior do show, se precisar, machona. Fria igual neblina, alegre e fanfarrona. Brilha igual platina, prima, sabichona. Ave de rapina e musa, prastelona. No ritmo, atina e lá vai corona. Ela é paz para Palestina, fé para Babilônia, respeito, disciplina, boba e brincalhona. Estricnina, a TPM, vira felizona. Ela abre o circo, ela recolhe a lona, diz que tá gelatina e malha pegadona. Vira destaque da piscina, satisfeita, mona. Messalina, corajosa do ar e chorona. Faz tudo quando quer. Eita, mulher durona. Temos aqui também um glosário que faremos a leitura. Ave de rapina, designação comum a diversas aves carnívoras, como gaviões, águias, falcões e, por extensão de sentido, pessoa ambiciosa, exploradora. Descortinar, descobrir. Estricnina, referência à estricnina, substância estimulante do sistema nervoso central e usada como veneno. Messalina, mulher devassa, sensual, libertina. Mona, pessoa do sexo feminino, mulher, forma de tratamento entre homossexuais. Pactona, provável referência às paquitas.
Garotas que faziam parte de um grupo de assistentes de palco e dançarinas de um extinto programa de TV. Skinny, palavra em inglês que significa muito magro. Então, após essa leitura, nós temos aqui as atividades, mas antes disso, vamos escutar aí um trecho dessa música. Voltando aqui, nós temos a atividade 1. Identifique na primeira estrofe os trechos descritivos que compõem a figura feminina da canção. Eu grifei aqui em verde que ele caracteriza ela como menina, mandona, valentona. Você pode aí listar uma série de características, ok? Continuando, atividade 2. Chamamos de conotação a propriedade semântica das palavras que permite que elas assumam sentidos especiais em certos contextos, diferentes do significado com que, em geral, são empregadas. Letra A. O que o eu lírico quer dizer quando fala que ela é meu negócio da China? Letra B. Qual é o sentido do verso é louco o efeito dela aqui? Então, irei voltar aqui no trecho em que encontramos esses versos para você entender. Então, temos aqui que ele fala, quer ser minha pequenina e para o mundo grandona. Meu negócio da China, caipira brigona. Então, vamos entender, é algo positivo ou negativo? Ela é maravilhosa ou não? Responda. E na letra B, nós temos aqui, eu gosto tanto dela a ponto de querer estar perto. Pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Então, quer dizer, vamos imaginar que a ação, né, que ele tem sobre tudo que ele pensa sobre ela seria positiva, não é? Então, vamos pensar que as sensações são positivas em relação ao que ele sente por ela. Continuando, nós temos aqui a letra C. Qual é o sentido conotativo do verso diz que tá gelatina? Então, qual o sentido aqui? Nós vamos voltar também, olha. Diz que tá gelatina e malha pegadona. Vamos pensar aqui que a gelatina ela é mais mole, né? Então, quando nós falamos do nosso corpo, podemos perceber que não é tão legal ter essa forma de gelatina. Então, por isso que essa mulher malha para ficar com a pele mais firme. Continuando, letra D. Procure explicar a linguagem empregada neste verso. Ave de rapina e musa trastelona. Atente nas rimas, recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos e às vezes no interior dos versos. Temos aqui a marcação em azul da parte da questão. E no glosário temos que ave de rapina é uma extensão de sentido, quer dizer, é uma pessoa ambiciosa, exploradora. E vamos também nos atentar que, como é uma música, ele procura usar rimas. E nós temos rimas internas aqui. Então, rapina e telona. Então, nós temos o na nas duas palavras. Continuando aqui, atividade 3. As figuras de linguagem são estratégias que o orador pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do leitor. Letra A. Qual é o significado do verso ela é purpurina? Identifique a figura de linguagem presente.
Fiz uma marcação aqui em amarelo, em que você vai perceber que ele utiliza aquela figura de linguagem que é uma comparação mais escondida. Então, volte na matéria, você irá encontrar aí a resposta. Agora, quando nós falamos que ela é purpurina, quer dizer que será que ela brilha? Será que não? Então, é uma dica muito importante. Voltando aqui, nós temos a letra B. No texto da canção, há 3 comparações, identifique-as. Eu vou mostrar uma e você irá achar as outras, ok? Está em amarelo, então, fria igual neblina. Então, nós temos essa palavra igual, né, que traz essa ideia da comparação. Aqui, acima, nós temos outra e mais abaixo também. Então, ficou fácil. Continuando aqui, nós temos a letra C. Qual figura de linguagem presente nos versos? Quer ser minha pequenina e pro mundo grandona. Então, nós temos aquela figura de linguagem que fala dos sentidos opostos, tá? Então, por exemplo, amigo, inimigo. Lembrou qual figura que é? Espero que sim. Atividade 4. Na canção de Emicida, podemos encontrar, além da rima, 2 outros recursos sonoros. A aliteração, que é a repetição constante de um mesmo fonema consonantal, e a assonância, que é a repetição constante de um mesmo fonema vocálico. Identifique pelo menos um verso em que essas figuras ocorrem. Vamos voltar aqui no início do texto. Temos aqui uma marcação em azul. Aqui eu tinha feito a marcação em verde para outra questão, mas aqui considere os 2 versos. Nesse caso, identifique qual é o verso que nós temos a literação e qual nós temos a assonância. Olha, bem leonina, menina mandona. Linda sabe da sina, mina valentona. Atividade 5. Você já ouviu a expressão efeito sanfona? Esse termo é usado com sentido conotativo. Marque a alternativa incorreta a respeito do seu significado. Letra A. O efeito sanfona, também conhecido como fenômeno do ioiô, ocorre quando o indivíduo perde peso por meio da dieta, ou melhor dizendo, de dieta, e pouco tempo depois recupera o peso perdido. Letra B. No efeito sanfona, a conformação corporal da pessoa sofre frequentes reduções e ganhos de peso. Tá vendo que a ideia está bem próxima, né, entre a letra A e a letra B? Letra C. O efeito sanfona ocorre quando a pessoa, de posse de um fole pregueado, comprime ou distende, movimentando o ar, que, ao ser expelido, faz vibrar as lâminas metálicas da palheta. Será? Letra D. O efeito sanfona, por analogia, quer dizer por comparação, refere-se à perda e ao ganho de peso constante. É associado ao movimento típico da sanfona, daí o termo efeito sanfona. Então, está bem próxima das outras ideias. Dessa forma, nós finalizamos aí a semana 3. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.